O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 114, Plant-Based, uma nova era alimentar para o meio ambiente. E para discutir esse tema, eu e o Renato, a gente vai receber a Vanessa Giangiacomo, que é Head de Marketing da Nautico Brasil. Vanessa, Renato, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olá, Gustavo. Olá, Renato. Prazer. Olá a todos que estão ouvindo. Um prazer estar aqui. Tudo ótimo, tudo certo. Olá, Vanessa. Olá, Gustavo. Tudo em ordem por aqui também. Olá a todos os nossos ouvintes. E muito prazer te receber aqui, Vanessa, para a gente conversar um pouco sobre esse mercado plant-based, como que a gente está, né, as tendências aí para o Brasil e para o mundo e também os impactos positivos ao planeta, ao meio ambiente. Bom, o mercado plant-based vem ganhando cada vez mais espaço no país, com opções de alimentos à base de plantas sendo oferecidos em diversas categorias, como carnes, laticínios, ovos e outros produtos derivados de animais. A tendência de adotar uma dieta à base de plantas tem sido impulsionada por uma série de fatores, como preocupações com a saúde, bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental. E uma dieta plant-based é uma alimentação que ela é baseada principalmente em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, grãos, sementes e nozes. É uma dieta que busca reduzir ou eliminar o consumo de alimentos de origem animal, como carnes, laticínios e ovos, embora alguns indivíduos que sigam esta dieta possam ainda consumir pequenas quantidades desses alimentos em algumas ocasiões. A dieta plant-based tem sido promovida como uma alternativa saudável e sustentável em comparação com a dieta tradicional baseada em alimentos de origem animal. Além disso, a dieta plant-based tem sido associada a diversos benefícios para a saúde, incluindo redução de riscos de doenças crônicas, como diabetes, de doenças cardíacas e alguns tipos de câncer. O avanço de tecnologias e desenvolvimento de alimentos à base de plantas tem sido uma verdadeira revolução no Brasil e no mundo, e é sobre as tendências deste mercado, seus benefícios e também complexidades, que iremos conversar hoje com a Vanessa. E agora, já começando a nossa conversa, Vanessa, a gente queria que, primeiramente, você contar mais sobre a Nautico e a sua atuação, antes da gente passar para as próximas perguntas. Claro, Gustavo, um prazer. Bom, a Nautico, ela é uma food tech, que a gente chama, né? Uma startup, uma empresa de comida que tem como base a tecnologia. Ela nasceu no Chile, mas hoje ela tem uma presença global. Ela está presente em quase toda a América, então Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Paraguai. Então a gente está com uma atuação bastante forte no que é América do Sul, América do Norte. E a gente nasce com um propósito muito forte, que é por que a gente não... Por que a gente ainda usa animais para comer, né? Por que a gente não tira o animal da equação? Essa foi a pergunta que os nossos fundadores fizeram, e a gente tem até um lema aqui dentro, que é o why not, né? Por que não? Por que não fazer produtos deliciosos que performem como os produtos animais, que sejam tão gostosos como os produtos animais, que nutricionalmente sejam tão bons quanto os seus competidores animais, mas que não tenham nenhum animal envolvido. Então, a gente nasce com esse propósito. O que faz a gente ser muito diferente dos nossos competidores é que a gente usa inteligência artificial. Hoje a gente vem falando muito de inteligência artificial, né? A gente está vendo por todos os lados, mas a Nautico já nasce através de uma inteligência artificial, que é o Giuseppe. O Giuseppe é o nosso big boss, né? O nosso grande chefe, na verdade. E o que ele faz? O Giuseppe, ele analisa todas as moléculas das carnes animais, né, dos produtos animais, ele processa um banco de dados que contém dezenas e milhares de plantas e vegetais e entende
qual é a combinação de plantas e vegetais que vai dar aquilo que eu comentei antes, o sabor, a performance e nutricionalmente, a nutrição que a gente tem dessas comidas à base animal. O Giuseppe, ele faz todo esse estudo e a gente tem um time gigante de chefes e cientistas que fazem com que isso aconteça e que a gente tenha produtos incríveis, como, por exemplo, nosso Not Chicken, que quando eu conto que ele tem pêssego e morango e é por isso que as pessoas acham incrivelmente parecido com frango, as pessoas ficam super surpresas, mas esse é o nosso coração, a gente quer gerar essa surpresa, quer gerar esse encantamento e a gente usa tanto os conhecimentos do Giuseppe quanto todo o poder aqui dos nossos profissionais para fazer isso acontecer. Bom, bem legal, Vanessa. Bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais da origem da empresa e, né, a visão, a missão de vocês, de certa forma, e o uso de tecnologias, igual você citou do Giuseppe, né? Hoje a gente está vivendo a era do ChatGPT e outros que estão surgindo e todo mundo vendo a revolução que tem feito. Então, acho que é bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais, podemos explorar ao longo da conversa essas tecnologias. Mas a próxima pergunta que eu tenho aqui, né, para a gente começar um bate-papo falando de sustentabilidade, esse mercado de plant-based, né, como que essa indústria à base de plantas pode ajudar a reduzir, por exemplo, a pegada de carbono? Queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente com esse viés de sustentabilidade. Claro, Renato. Muito se fala do aquecimento global, de todo o problema que a gente tem com a camada de ozônio, com o efeito estufa, mas pouco se fala do porquê. Na verdade, quando a gente analisa mais profundamente os dados e, de fato, entende o que está por trás desses números, a gente enxerga, por exemplo, que para a produção global de alimentos, dos alimentos que a gente, à base de as carnes, né, a gente usa 1/3 da superfície da Terra. E se a gente soma tudo isso, é mais do que o CO2 que todo o transporte mundial combinado. Óbvio que a gente precisa ter soluções de transportes mais ecológicas, mas o que a gente come também é muito importante. Hoje, por exemplo, a gente enxerga que para produzir 1 quilo de carne são aproximadamente 15 mil litros de água. É um desperdício muito grande que as indústrias como a Nótico conseguem trabalhar, conseguem eliminar, sem um prejuízo significativo para o consumidor. Então, hoje, a gente tem todo um controle que a gente faz para entender o quanto a gente está economizando de recursos devido ao nosso método de produção. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, em média, ao você consumir um produto plant-based, você está economizando aproximadamente 80% de CO2 e 78% de água. Então, é muita coisa, né? Então, essa indústria ela pode fazer uma diferença significativa. A gente teve o último relatório da ONU agora, que vocês viram, e já é dito que o que a gente está consumindo, do que a gente está se alimentando, tem sim um poder significativo de ajudar no combate ao aquecimento global. Então, é principalmente nesse impacto ambiental que a indústria pode ajudar. E é claro que a gente também tem a questão da crueldade animal, de como que isso, de como que a indústria trata esses seres vivos, que também acaba sendo um significado e um impacto super positivo que a Nótico e as outras empresas plant-based conseguem gerar. Quando a gente fala de ODS, a gente tem ODS relacionado à saúde também, a gente tem isso levado em conta nas discussões. Quais seriam os principais benefícios à saúde humana ao se adotar esse tipo de dieta? Bem legal que você trouxe esse ponto, Gustavo, porque a gente vê uma crítica muito grande aos produtos ultraprocessados, que eu entendo, né, da onde vem, de como ela vem, mas eu gosto de trazer um ângulo aqui que é super importante, né? Primeiro, que toda alimentação precisa ser balanceada, então se você viver de comidas industrializadas de qualquer um dos lados, isso vai ser muito ruim. Mas a alimentação à base de plantas, mesmo a industrializada, né, mesmo aquela que você compra no supermercado, ou seja, não os legumes, as verduras que fazem parte de uma dieta saudável, essa dieta plant-based ela é ainda mais saudável do que uma dieta carnívora, né, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro, porque todo alimento à base de planta, ele é livre de colesterol. Todos. Né? Então, o Not Burger é livre de colesterol, o Not Chicken é livre de colesterol, a Not Mayo é livre de colesterol. Isso já gera uma série de benefícios para a gente, previne uma série de doenças crônicas, doenças ligadas ao coração. Além disso, tem nos alimentos à base de planta
muito mais fibras do que os alimentos de origem animal. Por quê? Porque a gente usa ervilha, a gente usa grão de bico, a gente usa a soja, a gente usa uma série de vegetais, de grãos, que aportam fibra e com isso tem uma melhora toda da saúde intestinal das pessoas, né? E por fim, acho que tem um papel sim da indústria muito forte em fazer esses produtos serem cada vez mais saudáveis. E no caso da Nótico, Gustavo, a gente faz uma adição, uma suplementação de vitaminas para que a gente tenha uma tabela nutricional e um aporte nutricional muito parecido com o produto animal. Então, por exemplo, todos os nossos produtos, eles têm vitamina, nossos produtos análogos de carne, eles têm vitamina B12 adicionada. O nosso Not Milk, ele tem cálcio adicionado, porque a gente entende que não pode ter nenhum prejuízo para o consumidor. Então, essa dieta, ela pode ser muito benéfica, sem falar das inúmeras alergias que hoje, devido aos nossos hábitos, vem aumentando muito, né? A intolerância à lactose, a intolerância ao glúten. Então, essa dieta à base de planta, ela também ajuda nesse quesito dos alergênicos, nesse quesito de você ter uma dieta, entre aspas, mais limpa, vamos dizer assim, para o seu organismo. Eu tenho uma pergunta aqui, Vanessa, pegando esses dois pontos que você citou, né, texto dos impactos ambientais e falando um pouco dos benefícios à saúde. Entrando um pouco na tecnologia de vocês, dentro do que for possível, obviamente, vocês abrirem para a gente, tem essa inteligência artificial que faz esse processo de combinação para trazer os melhores sabores, mas ela também já traz todos esses benefícios que uma pessoa precisaria ter, por exemplo, igual você falou, uma suplementação de algum tipo de vitamina, de cálcio, etc. E como que vocês aí fazem, por exemplo, para obter todos esses alimentos? Vocês têm fornecedores, vêm de fazendas próximas? Como que é o tratamento de todos esses insumos para a produção desses alimentos, que acabam sendo, igual você comentou, alimentos industrializados, né, mesmo sendo a base de plantas, acabam passando por uma industrialização e misturas de vários elementos, né, e adição de vitaminas, e também como que vocês mensuram os impactos ambientais de todo esse processo produtivo. Legal, legal, Renato. Bom, primeiro, acho que é uma combinação. Eu gosto de dizer, e eu venho trabalhando muito isso nos fóruns de marketing que eu estou participando ultimamente, que a inteligência artificial, ela precisa da combinação humana, né? No fim, é o humano que está por trás da inteligência artificial e que está na frente da inteligência artificial. Então, sim, o Giuseppe, ele é incrível e ele tem uma série de módulos, por exemplo, a Flora, que trabalha aroma, que dá para a gente uma amplitude gigantesca e um conhecimento muito bom dessas combinações, mas quem, de fato, analisa esses dados e entende essa questão nutricional é um time de humanos. Então, a gente tem nutricionistas, a gente tem chefes culinários, a gente tem cientistas, a gente tem engenheiros que analisam toda essa formulação e entendem como isso vai ser bom para as pessoas, como a gente vai trabalhar a escalabilidade disso, porque, por exemplo, a gente precisa entender, o Giuseppe, às vezes, ele nos traz um ingrediente que a gente sabe que a cadeia desse ingrediente não é tão sustentável. Então, o ser humano, né, o cientista vai lá e fala, olha, Giuseppe, esse não. Então, a gente faz o Giuseppe ficar cada vez mais inteligente relacionado a isso. Mas a gente tem uma análise muito criteriosa sobre a origem desse ingrediente. Como ele vai? Ele é abundante? Se eu ter que plantar mais ele, isso vai causar mais dano? A gente sabe que isso pode acontecer, né? Então, primeiro tem todo esse estudo. Depois, como que a gente faz para diminuir muitos impactos? Então, eu venho de outras multinacionais, né? Eu já trabalhei na Nestlé, na Kraft Heinz, e muitas vezes, algumas empresas, elas trabalham com formulações padrões, globalmente. Vou dar um exemplo aqui, né? A Coca-Cola aqui é a mesma que a Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Na Nótico, a gente não faz isso, porque a gente sabe que, primeiro, o consumidor tem as suas preferências, mas principalmente porque eu quero aproveitar o máximo que eu tenho localmente no país.
Assim, eu evito transporte, eu evito uma cadeia mais longa que também gera CO2, que também tem um impacto no planeta. Então, o Not Burger do Brasil não vai ser o mesmo Not Burger do Chile, que não vai ser o mesmo Not Burger argentino, também por essa preocupação. Somado a isso, a gente tem um time que analisa os nossos fornecedores, que analisa como esses fornecedores estão produzindo esse alimento, garante que eles tenham todas as certificações necessárias. A gente faz parte da empresa B, a gente é uma B Corp, então a gente precisa reportar mensalmente, trimestralmente, todos os nossos impactos, todos os relatórios relacionados aos nossos fornecedores. Então, hoje, a gente tem um olhar muito criterioso sobre isso. A gente também preza muito pela qualidade dos ingredientes. Então, hoje, a gente não usa não usa soja transgênica. A soja, a gente sabe que existe, muitas vezes, algumas pessoas que têm um receio com a soja, mas a soja é extremamente rica em aminoácidos. Ela é um produto que aporta nutricionalmente, ela aporta muito, né? Então, hoje o que a gente faz? A gente garante que a gente não vai ter soja transgênica, justamente para que a gente tenha essa segurança, entre muitas aspas, mas enfim, essa qualidade, tá? Mas tem um ponto, Renato e Gustavo, que eu gosto de destacar, que para mim foi uma sacada, assim, genial, é que a gente não tem fábrica. Não sei se vocês sabem, mas a gente não tem fábrica. Por quê? Primeiro, a gente quis nascer assim, a gente poderia construir fábricas, mas a gente entendeu que por que eu vou gastar mais recurso natural, mais recursos do planeta, mais espaço para produzir uma fábrica, sendo que eu tenho muita fábrica ociosa. Então, eu alugo espaço de fábricas que estão ociosas para fazer o meu produto. E isso um duplo impacto positivo. Primeiro, porque eu não criei uma fábrica minha, eu não usei mais recurso, e eu estou evitando que essa fábrica, que muitas vezes roda produto de origem animal, esteja produzindo mais produtos animais. Dessa forma, a gente fecha essa cadeia de produção do alimento, garantindo ao máximo o nosso propósito em toda ela, em toda essa cadeia. É claro que a gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir. Acho que agora a gente entra para uma nova fase junto com a Corporação B. Eles estão nos ajudando a entender exatamente pegada de carbono, como que a gente vai diminuir, como que a gente vai otimizar os nossos processos. Mas eu tenho muito orgulho de ver assim o nosso propósito em todos os nossos processos, em tudo que a gente lança e como que a gente faz o melhor possível. Esse negócio da fábrica me deixou aqui impressionado. Mas você produz o leite e aí passou um tempo, aquela linha vai produzir alguma outra bebida ou não? Vocês têm um contrato que vocês vão pegar essa semana, esse mês, vocês vão utilizar aquela fábrica só para vocês. Só para entender um pouco, e eu acho que para o ouvinte entender um pouco, que eu achei muito legal, muito disruptivo esse fato de você não precisar criar uma nova fábrica e sim maximizar o uso, né, das fábricas que já estão aí. Legal. Gustavo, a gente tem dois modos assim, de parceria. O leite é o nosso carro-chefe, o Not Milk é o nosso carro-chefe. Então, a gente tem um volume de produção muito grande. Então, o que a gente faz é exatamente isso que você falou. A gente aloca uma semana, por exemplo, a gente faz uma limpeza de cabo a rabo em toda essa linha, a gente roda o Not Milk, limpa de novo, e aí a gente, num próximo momento, a gente vai fazer o mesmo processo. Realmente, a gente faz testes para entender se você não tem nenhuma lactose, né? A gente garante essa segurança, a gente armazena separado, justamente para não ter contaminação cruzada, mas a gente faz essa alocação. Tem outros casos, por exemplo, que a gente já conseguiu que a linha fosse exclusivamente nossa, então não roda nenhum produto lá, tá? Então, a gente é uma linha que estava parada, ela estava ociosa, ela estava completamente parada. A gente fez os ajustes necessários e só roda os nossos produtos. São os casos dos análogos de carne, por exemplo. A gente só roda os nossos produtos. Não tem nenhuma produção de nada animal naquela linha. Então, varia bastante, mas o nosso princípio é sempre garantir, obviamente que não vai ter nenhuma contaminação cruzada, garantir todas as limpezas e garantir a otimização de recurso. Não, bem interessante, também achei bem legal, Vanessa, essa questão de utilizar espaços que já temos, né? Imagino que isso deu facilitar também bastante vocês escolherem
algumas regiões, se vocês querem atuar, porque não tem que construir uma fábrica nova, é só buscar, às vezes, um espaço ocioso e conseguir atender o público de uma forma mais próxima, evitando, às vezes, menos transporte, né? Obviamente, tem todo um estudo para isso, não é nada fácil, imagino, mas acho bem interessante. E aí, entrando um pouco nessa questão do mercado, como que vocês estão avaliando justamente essa evolução do mercado plant-based, tanto no Brasil, nos últimos anos, quanto no mundo, e os principais desafios ainda enfrentados pela indústria? Legal. O segmento plant-based, ele vem crescendo bastante, tá? Principalmente dos últimos 3 anos para cá. A gente teve um crescimento bem forte, puxado pela conscientização que a gente teve durante a pandemia, e também pela preocupação com a saudabilidade que isso trouxe, né, não só com o meio ambiente. Hoje a gente tem, por exemplo, categorias como o leite vegetal, que ela segue crescendo 20, 30% ano a ano. A gente tem a categoria de análogos de carne, que também cresce, ela cresce um pouco menos, ela está crescendo aí em média em torno de 8, 9% ao ano, mas que ainda assim é significativo. Mas o mais importante, Renato, eu vejo que é o crescimento do interesse dos consumidores. A gente fez uma pesquisa recente, junto com o GFI, que é o Instituto The Good Food Institute, que ajuda todo esse desenvolvimento desse nosso segmento, e a gente viu um crescimento de 17 pontos percentuais no número de pessoas que já aderem a uma dieta flexitariana, que a gente chama, né? Que já aderiram à redução do consumo de carne. Hoje a gente tem 52% dos brasileiros que reduziram o consumo de carne animal, por vontade própria, ou seja, não pela inflação que assolou o nosso país nos últimos anos, né? Eles reduziram, por quê? Porque eles estavam preocupados com a saúde, com os animais e com o meio ambiente. São os 3 principais fatores de redução. Então, as perspectivas são super positivas. A gente acompanha, né, nos outros países, então a Argentina crescendo muito, Chile crescendo muito, Estados Unidos já é um mercado super desenvolvido, mas a indústria também vem colaborando muito para esse crescimento. Os sabores estão ficando melhores. Eu sou vegetariana há um tempo já, e era muito difícil antes. Os produtos não eram gostosos, a gente tinha bastante dificuldade. Agora a gente consegue ter uma experiência super prazerosa. A gente teve o Dia Mundial Sem Carne agora, e a gente fez um jantar de alta gastronomia junto com o vencedor do MasterChef, só usando produtos à base de planta, assim. Então, é possível, né, ter essa experiência. Então, não só o mercado vem crescendo por ter mais players, mas também porque a gente vem evoluindo como segmento e entregando muito mais sabor, muito mais experiência, entregando melhorias para esse consumidor, entregando algo melhor para ele. Mas a gente ainda tem muitos desafios. Eu acho que o principal desafio é a questão do preço no Brasil, tá? Hoje a gente ainda tem uma taxa de impostos muito maior do que o produto animal. É algo que a gente vem brigando bastante, trabalhando bastante. A gente se uniu como empresa, com vários competidores juntos. A gente está fazendo um trabalho de advocacy mesmo. A gente criou a primeira associação do leite vegetal. Então, a gente já tem essa associação que é para ajudar a gente a reduzir essa taxa tributária, porque a gente entende que existe um teto, esse teto ainda está longe de ser atingido, mas para a gente superar esse teto, a gente precisa ser mais acessível, a gente precisa ser mais competitivo. Hoje, o leite animal, por exemplo, ele tem subsídios gigantescos do governo. Então, esse para mim é o principal desafio, seguido de toda a cadeia de insumos. Hoje a gente ainda precisa importar muita coisa, e a gente sabe que isso não é o ideal. Então, também a gente tem aqui um trabalho, junto com algumas instituições brasileiras, para o desenvolvimento de matéria-prima local, que ainda a gente precisa trabalhar, entender, enfim, tem esse desafio aí também. Só um comentário, Gustavo. Não sei se você ia falar, mas eu ia comentar justamente a questão do preço, né? Porque a gente sabe, você citou dos alimentos ultraprocessados, a gente está passando
por uma dificuldade muito grande aqui no nosso país, né, onde as pessoas de mais baixa renda acabam indo para esses alimentos justamente por uma dificuldade de ter alimentos cada vez mais saudáveis. A gente sabe também que indústrias inovadoras, novos produtos, têm uma dificuldade de chegar, né, com preços mais competitivos no mercado, mas entendendo a visão e o propósito de vocês, de trazer uma opção cada vez mais saudável, nutritiva para todas as pessoas, isso deve ser uma barreira, né? Como que atingir justamente essa parcela da população que é carente de produtos sustentáveis, produtos à base de planta e nutritivos, que isso acaba sendo, a gente está até falando da Nestlé, né? Lançou um relatório recentemente assumindo que acho que 1/3 do faturamento da empresa vem de produtos que não tem nenhum fator nutricional praticamente, né? São produtos que acabam atingindo grande parcela dessa população carente. Então, só ia fazer esse comentário porque eu acho bem legal você destacar justamente, pô, temos um desafio aqui muito grande, condiz aí com, acho que o que você trouxe no início da conversa. E esse é um tema que eu acho que surgiu várias vezes que a gente traz empresas que trazem produtos mais sustentáveis, que até quando a gente vai conversar com pessoas conhecidas, fala, fala lá no podcast, por que produto sustentável sempre é mais caro, tal, eu preciso ser rico para ser sustentável, sempre vem com essa questão para a gente, né? E é legal você já trazer, né, quais são as dores da empresa, do setor, para conseguir alcançar esses preços mais competitivos e como o Renato falou, né, chegar mais nas pessoas que precisam mais, que hoje consomem algo que é muito mais tanto ruim para o meio ambiente quanto para ele, né, como pessoa. E o outro comentário que eu ia fazer é que você falou um pouco do mercado. A gente fez um episódio agora no começo do ano com o pessoal da Alianima, que foi um sucesso. Assim, a gente teve um ótimo feedback. A gente falou um pouco de alimentos embutidos, nos riscos e do sofrimento animal. E aí vocês entram meio que exatamente é uma substituição a esse tipo de alimento. E foi um dos episódios de 2023 até agora mais escutados no podcast. Você sabe que tem um dado que é chocante, para mim foi super chocante, que é uma galinha na natureza, ela bota, né, cerca de 30 ovos, tá? Uma galinha da indústria, ela bota 350 ovos por ano. Você tem ideia? Assim, a hora que você pensa e para, e aí a gente fez uma análise pelo consumo de maionese, quantos ovos vai numa maionese, né? Muita gente nem sabe que vai ovo em maionese, mas assim, são 4 bilhões de ovos só em maionese. Você imagina quantas galinhas a gente está colocando para produzir ovos, né, para botar ovos, sendo que você pode ter uma nut meio, né, você pode ter uma maionese vegana que não vai nenhum ovo, e você não está perdendo, você consegue cozinhar, você consegue comer o seu hot dog, o seu lanche, né, então, assim, é um tema super importante, é um tema super crítico. Eu recebi uma provocação esses dias, você já viu um porco velho? Uma vaca velha? Cara, a gente não vê. Então, como é que a gente está cuidando desses animais? Então, para mim, isso é super importante. E aí, Gustavo, vou adicionar um terceiro desafio. Que bom que ter parceiros como vocês nessa jornada, porque o nosso terceiro desafio é a conscientização. O brasileiro, ele não quando ele faz a mudança, é principalmente pela saúde. Não é pelos animais e não é pela sustentabilidade. Muito diferente, por exemplo, dos argentinos, muito diferente dos chilenos. Lá, a causa é muito mais presente. Então, a gente conversando, os meus colegas, né, de trabalho, tem a hipótese, por exemplo, no Chile, eles estão vendo o derretimento das geleiras. Está lá, cada ano tem menos neve, tá no olho dele. A Argentina enfrenta uma crise hídrica há anos. A gente não sente. Na real, a população carente do Brasil, sente, sim, as chuvas, né? Mas, vamos dizer, a nossa bolha não sente. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa se unir e trazer esses dados, trazer essa conscientização. E isso é um desafio da indústria.
Bom, esses dados que você falou dos animais, assim, né? Isso choca bastante quando a gente falou com o pessoal da Alianima, eu falo sempre errado, mas acho que agora eu acertei. Eles fizeram justamente um relatório, acho que não sei se você extraiu essa informação de lá, não lembro todos os dados, mas mostrando como que são alguns animais se eles não vivessem em cativeiro, como que seria a vida livre deles e como que é, e realmente você fica, nossa, eu pelo menos tenho um apego super grande aos animais, cachorros, enfim, todos os animais, e penso que igual todos nós, todos os humanos, têm o direito de serem livres, de terem uma boa qualidade de vida, né? E choca realmente, né? Você pensar numa galinha botando aí mais de 100 ovos, sendo que não é a realidade dela. E, da mesma forma, essa questão do consumidor, acho que é um papel que a gente traz muito forte aqui. Eu ia até fazer essa pergunta, mas você já antecipou. A gente traz muito forte aqui no podcast de tentar conscientizar cada vez mais as pessoas. A gente surgiu com esse propósito de falar diversos temas e trazer, né, todas as questões que envolvem a sustentabilidade. No último episódio que a gente lançou, a gente falou sobre a crise hídrica na Argentina, inclusive, que eu não sei se todos têm conhecimento do que está acontecendo lá. Aqui no Brasil, a gente vive enchentes, que as pessoas já colocaram, já virou normal, janeiro, fevereiro tem enchente. Mas não liga que a gente está passando por mudanças climáticas que estão influenciando isso tudo. Então, bem bacana, a gente tem esse papel. E igual a gente sempre fala aqui, né? Eu acho que era a pergunta, mas se você quiser comentar alguma coisa a mais em cima, Vanessa, fica à vontade, que o nosso consumo, ele acaba sendo um ato político, né? Porque eu escolher um produto de uma empresa igual a Notco, que a gente tem, vocês têm relatórios de sustentabilidade, vocês têm toda uma transparência, né? Você está aqui falando várias informações que às vezes algumas empresas se sentiriam desconfortáveis de estar colocando. Isso mostra que, poxa, se eu compro de vocês, além de ajudar a crescer esse mercado e fazer uma redução nos preços que a gente falou que é uma maior dificuldade, que vai ter mais produtividade, a gente começa a escolher produtos saudáveis e deixar de lado outros que às vezes têm impactos ambientais. Então, acho que a gente tem essa missão aqui e a pergunta era como vocês estão trabalhando com o consumidor para educar cada vez mais esse mercado, mas acho que você já respondeu. Sei que você queira comentar alguma coisa a mais em cima. Acho que é o nosso papel. Então, também, assim, a gente tenta trazer essa conscientização, essa informação através do humor, algumas vezes, através do choque, às vezes a gente usa uma narrativa um pouco mais envolvente. A gente vai tentando de diversas formas chegar nas pessoas e fazer essa conscientização. Eu falo que eu sempre que eu sou chamada para entrevistas, para participação de podcasts, eu faço questão, porque eu acho que assim a gente vai chegando em mais pessoas, e eu sou uma eterna otimista, assim, eu acho que a gente vai chegar nesse momento onde as pessoas vão entender que aquilo que elas vestem, aquilo que elas comem, aquilo que elas usam, diz muito sobre ela, diz muito sobre o impacto que ela quer gerar no mundo, e o mundo que ela quer deixar para as crianças, né? O mundo que ela quer deixar para as pessoas que estão vindo. Então, eu sou muito feliz de poder contribuir com isso. Me sinto bastante orgulhosa do trabalho que a gente vem fazendo, com parceiros como vocês, com outros parceiros de imprensa, com colegas mesmo, porque eu falo que a gente não tem concorrentes, o mercado precisa se desenvolver tanto, o bolo ainda é pequeno, então a gente se une mesmo, a gente fala com os nossos concorrentes para entender como a gente supera juntos alguns desafios de escala, desafio de logística. Então, todo mundo junto a gente vai poder fazer a diferença, eu tenho certeza. Não, ótimo. Eu acho que só para fechar, né, eu queria que você falasse um pouco o que você vê para o futuro desse mercado, principalmente aqui no Brasil, né? E se você quiser abrir próximos planos, alguma coisa em relação também à Nautico nesse mercado. Legal, Gustavo, eu vejo, de novo, né, como eu falei, eu sou bastante otimista, eu vejo o nosso mercado, ele tem tudo para crescer. A gente está trabalhando muito forte junto com o food service, junto com os restaurantes, para a gente poder também gerar essa experimentação nesses locais. Então, a gente viu que, por exemplo, 18% do primeiro contato das pessoas com comida plant-based é em restaurante. Então, o food service está abraçando isso vai ajudar a gente a ganhar muita capilaridade. A gente já vê redes
que antes eram, por exemplo, cash and carry, atacados, que antes não olhavam para essa categoria, já vindo falar, oi, tudo bem? Qual é a sua proposta? Como a gente pode trabalhar junto? Então, o Brasil tem muito para crescer ainda, muito mesmo, assim. Eu tenho certeza que esse mercado ainda vai se desenvolver muito. E próximos passos da Nótica, acho que vem lançamento bem legal esse ano. A gente tem muito esse poder, né, de ser multicategoria, de alugar fábricas, de ter inteligência artificial. Então, hoje, a gente consegue atuar desde o leite vegetal até o creme de leite, até a carne, o frango, a carne moída. Então, a gente vai lançar o queridinho do brasileiro aqui em breve, para fazer a sobremesa favorita, aí vocês já podem captar o que a gente está lançando. E a gente segue investindo muito no Brasil, a gente vai lançar agora, no segundo semestre, um centro de pesquisa aqui no Brasil, um laboratório, vai ser o maior laboratório da Nótico depois do Chile. Então, o Brasil, para a gente, é um país prioritário que a gente está olhando com muito carinho de como crescer aqui. Bem legal, Vanessa. Acho que você consegue deixar uma visão bem bacana de futuro para os nossos ouvintes. A gente vê, né, que o mercado plant-based ele está com uma tendência, né, crescendo, tanto no Brasil como no mundo, por vários fatores que a gente citou, preocupação com a saúde, bem-estar animal, né, sustentabilidade ambiental, trazendo, né, essas opções mais saudáveis para o consumidor. Então, acho que a gente consegue fechar bem essa nossa conversa, esse episódio. Espero que tenha sido bem esclarecedor, inspirador para os nossos ouvintes, tanto consumidores quanto os que trabalham nas indústrias, para às vezes, né, se inspirarem em novas tecnologias, novas tendências. Queria agradecer aqui sua presença, sua participação, de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Espero que a gente possa bater, né, ter mais conversas, ter algumas parcerias futuras, enfim, conto sempre com o Beabá. Deixo aqui meu muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Deixo vocês se despedirem. Se quiserem deixar mais algum comentário, fique à vontade. Eu que agradeço, Gustavo e Renato. Obrigada, ouvintes do Beabá da Sustentabilidade. Conte conosco. Vamos juntos aí construir um futuro muito mais sustentável. Excelente. Eu faço minhas as palavras do Renato também. E para os nossos ouvintes, a gente deixando a mensagem sempre que para consumir de forma mais sustentável, que a gente traz isso cada vez mais aqui no podcast, de pensar na decisão de compra, na decisão de compra de qualquer tipo de produto, não só alimentação, produtos de uso, né, do dia a dia, ou também com os bens mais caros, como o celular, ou carros. Tudo isso você precisa pensar realmente se você precisa consumir, como você vai consumir, com que impacto esse consumo tem no seu ambiente. Então, essa é uma mensagem que a gente vai trazendo e construindo a cada episódio, trazendo novas soluções, novas empresas, novos produtos para mostrar a alternativa de como ser mais sustentável no consumo, que é uma das nossas razões de ser do podcast. Agradeço novamente a Vanessa, ao Renato, a todo mundo que está nos escutando. Entra lá no Spotify, dá 5 estrelas para o podcast, que a gente sempre esquece de pedir. E aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.